Olá, nono B, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser relações métricas nos triângulos retângulos. Vocês viram o ano passado, né, que o triângulo, eles podem ser classificados por duas maneiras. Pela soma dos lados, pela medida dos lados e pelos ângulos internos. Nós vimos pelos ângulos, nós temos o triângulo que tem um ângulo reto, é chamado de triângulo retângulo. Então, nós estamos vendo aqui, um triângulo retângulo, onde eu tenho o triângulo ABC. A gente representa triângulo ABC. Nesse triângulo, os elementos dele são catetos, que são esses lados que formam o ângulo reto. Esses são chamados catetos, né? Forma o cantinho, ó. Então, aqui são os catetos, lado. Olha, nós temos o lado BC e o lado AC. São os catetos, né? Catetos são os lados que formam o ângulo reto. E hipotenusa, né? O triângulo ganha esses nomes, né? Dos lados que formam o ângulo reto. Estão vendo aqui o ângulo reto, né? Então, eles formam, para formar essa parte que forma o ângulo reto, são chamados de cateto. E oposto ao ângulo reto, oposto ao ângulo reto, nós temos a hipotenusa. Então, catetos são os lados que formam o ângulo reto. E hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Nós vimos, nós já aprendemos isso, né? De ângulos, né? Lá no 8º ano. Então, agora nós vamos ver o teorema de Pitágoras, o triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras. O que é que ele diz? Que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ou vice-versa. Nós temos aqui cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Ou hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vamos ver isso aqui? Vamos ver de uma outra maneira. Eu vou colocar aqui um triângulo retângulo. Ó, um triângulo retângulo. Posso colocar ele de qualquer maneira, ó. Vamos colocar assim, para ver como é que vai ser. Olha, eu tenho cateto, cateto. E aqui, o lado oposto ao cateto, eu tenho hipotenusa. O que é que o teorema de Pitágoras disse? Que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, ó, vamos supor que esse cateto aqui tenha 3 centímetros. O quadrado de 3 é 9. Esse cateto aqui tenha 4 centímetros. 4 ao quadrado, 16. E essa hipotenusa tenha 5 centímetros. 5 ao quadrado, 25. Então, observem o seguinte. O que é que eu disse a vocês? Que a soma do quadrado dos catetos, aqui tem 9 quadradinhos e aqui tem 16 quadradinhos. É igual, ó, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Vamos ver como, de outra maneira, para vocês entenderem que se eu colocar, olha, vamos supor que eu tenha esse triângulo e eu vou colocar assim, ó, 3 e 4. Se eu somar 3 mais 4, vai dar 7. E aqui não vai ser igual a 5. Então, você pode pensar assim, 4 mais 3, 7. Mas nunca vai ser igual a isso. E o que ele diz é o seguinte,
que a soma do quadrado dos catetos, olha, é igual ao quadrado da hipotenusa. Vou colocar novamente para vocês entenderem, ó. Aqui, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 ao quadrado, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É igual, olha, o quadrado dos catetos, da soma dos catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa. A hipotenusa tem 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Logo, 9 mais 16 igual a 25. Vamos ver aqui de outra maneira para vocês entenderem. Olha, eu peguei 3 quadradinhos aqui. Ó, peguei o quadrado, cortei, observe, cortei ele. Esse quadrado também eu cortei. E agora eu vou fazer, ó, vou transferir isso para vocês verem como dá exatamente o que nós temos. Ó, eu vou pegar aqui e colocar eles aqui dentro. Estamos fazendo uma demonstração e vocês vão ver que dá exatamente. Cabe exatamente da mesma maneira. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 16, igual a 5 ao quadrado. Então, o quadrado, a soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa, ok? Esses números 3, 4 e 5 são chamados números pitagóricos, né? Nós estamos estudando o teorema de Pitágoras. Vamos ver de outra maneira para vocês também, de outras formas, esse teorema. Olha aqui, suponhamos que aqui seja o lado, nós temos aqui o triângulo retângulo, vamos colocar aqui o ângulo reto. Nós temos o lado A, B e C. Aí, quando eu formo, vamos pegar aqui, olha. A, o quadrado de A é A ao quadrado. B, o quadrado de B é B ao quadrado. C, o quadrado de C é C ao quadrado. Então, aqui é um cateto, aqui é outro cateto e aqui é a hipotenusa. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Ó, lembra do que nós vimos? Que a soma do quadrado dos catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Para que nós estamos aprendendo isso, professora? Porque nós vamos descobrir, nós não vamos ter sempre a medida dos 3. Mas eu vou colocar aqui, ó, nós vimos a demonstração. Vamos chamar esse lado de 4, esse de 3 e esse de 5. Vejam bem, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, lembrando sempre, 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. E 5 ao quadrado, 5 vezes 5. Logo, 16 mais 9 igual a 25, que é igual a 25. Então, olha o que ele diz.
que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Com isso, nós vamos aprender agora, pessoal, a resolver questões que nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Nós temos aqui, ó, um triângulo. Nós temos aqui um triângulo. Vamos ver a atividade A. Nós temos aqui um triângulo retângulo. Olha, aqui você tem o ângulo reto, portanto, x e 12 são os catetos e 15 é a hipotenusa. Pessoal, ó, x aqui é um dos catetos. Lembra que nós vimos aqui no teorema dizendo o seguinte, que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, esse x pode estar em um dos catetos ou na hipotenusa. Quando acontecer do x estar no cateto, você vai botar no primeiro membro cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quando o x estiver na hipotenusa, aí você vai botar primeiro, e tanto faz também. E a ordem não interfere, né? Mas é melhor para vocês não terem dúvida alguma. Vamos ver o primeiro caso. Ó, como é que eu tenho aqui? Vamos aplicar o teorema. Ó, letra A, x ao quadrado mais 12 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado. Olha, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Vamos ver, nesse primeiro caso, como nós vamos descobrir o valor de x. Vocês observem que aqui a gente tem uma equação de segundo grau, né? X está elevado ao quadrado. Vejam bem, então, a mesma coisa, x ao quadrado, que eu não sei quem é x, mais 12 ao quadrado, 144. Igual a 12 vezes 12. E 15 ao quadrado, 225. Ou seja, 15 vezes 15. Logo, vamos agora resolver como uma equação de primeiro grau incompleta. Então, x ao quadrado é igual a 225. Lembra que a gente isola x e os números ficam no segundo membro. Mais 144 passa menos 144. Então, x ao quadrado é igual a 225 menos 144, 81. Então, x, eu agora vou resolver, vocês irão ver na próxima aula. Mas aí, eu vou transformar potência em radical. Mais ou menos raiz quadrada de 81. Então, x é igual, mais ou menos, a raiz quadrada de 81, 9. Nessa situação, como é medida, o menos 9 não serve. Então, x só pode ser positivo, porque não tem medida negativa. Ok, pessoal? Então, nós vimos agora resolvemos o teorema de Pitágoras e nós aqui aplicamos uma equação de segundo grau. A resolução de uma equação de segundo grau do tipo incompleto. Você pode deixar para resolver essas questões, ou se você entendeu, se não, você vai assistir a aula de matemática e vai resolver de forma melhor, ok? Vamos ver a letra B desse teorema de Pitágoras. Letra B. Vamos fazer aqui. Olha o que eu tenho aqui. Tá meio apagadinho. Vou acender aqui para vocês entenderem melhor. Olha, eu tenho esse lado e esse lado que são os catetos. Então, x e x. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado mais x ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Correto?
A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, x ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado, 2x ao quadrado. Igual a 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 100. Ok? X ao quadrado, isola x, igual a 100 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 50. E agora, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 50. Professora, 50 não tem raiz exata? Não tem exata, mas nós já aprendemos a resolver raízes não exatas. Fatora. 50 por 2 dá 25, que não pode ser mais por 2, por 5, que dá 5, por 5, que dá 1. Como a raiz, o índice é 2, agrupa 2 e troca por 1. Então, fica 5, e esse 2 que não agrupou, volta para o radical. Então, ó, x é igual a mais ou menos, de 2, pessoal, desculpa, de 2. Então, x é igual a mais ou menos 5 raiz quadrada de 2. Como é medida, x não pode ser negativo. Então, o que satisfaz? Só x igual a 5 raiz de 2. Só satisfaz o positivo. Nós, quando formos aprender a equação do segundo grau, para a equação do segundo grau, sim, ela pode, uma equação comum. Se for medida, se a gente for, por exemplo, tirar a medida do teto, aplicando o teorema de Pitágoras, já não pode, né? Mas se for uma medida qualquer, não pode ser negativo. Você não vai medir a idade de alguém. Fulano tem menos 2 anos, a não ser que você compare com outra coisa, né? Então, nessa situação, nós resolvemos e achamos o valor de x. X aqui é 5 raiz de 2, 5 raiz de 2. Nós vamos depois, quando eu for corrigir para vocês as atividades, eu posso fazer. O que eu vou fazer? Por que é raiz? Se eu botar aqui nesse caso o 9 no lugar do x, 9 ao quadrado, 81, mais 12 ao quadrado, 144. Então, ó, 81 mais 144 é igual a 225. Então, ó, satisfaz a essa situação, correto? Vamos ver a letra C. A letra C, nós temos aí na letra C, nós temos aqui, ó. Cateto, cateto, e aqui hipotenusa. Então, olha o que é que eu tenho. X ao quadrado mais 5 raiz de 3 ao quadrado igual a 14 ao quadrado. Pessoal, nós aprendemos isso em potências de radicais, né? Então, x ao quadrado mais 5 raiz de 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. Só preste atenção. 5 ao quadrado, 25. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Lembra que nós aprendemos dessa maneira? Ó, o que nós fazíamos assim, ó? 5 raiz de 3 vezes 5 raiz de 3. O de fora multiplica com o de fora, o de dentro multiplica com o de dentro. 5 vezes 5, 25. E raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Portanto, 25 vezes, quem é a raiz de 9? 3. Portanto, 25 vezes 3, 75. Outra maneira que nós aprendemos, lembra? Que fica assim, 5 ao quadrado, 25,
raiz quadrada de 3 ao quadrado, você lembra quando o índice e o expoente são iguais, a gente cancela. Então, ficou 25 vezes 3. Então, nós vimos que é igual, 5 ao quadrado. 5, raiz de 3 ao quadrado, fica igual a 75. Né? 14 ao quadrado é igual a 196. 14 vezes 14. Então, x ao quadrado é igual, vou passar o número para lá, 196 menos 75. Então, x ao quadrado é igual a 121. Logo, vou transformar em radical. X vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 121. X é igual a mais ou menos 11. Mas, como é medida, o menos não satisfaz. Logo, a solução só é o 11. Ok? Vamos para o exemplo C. Nós temos cateto, cateto e hipotenusa. Ó, pessoal, e nós temos incógnita, tanto em um cateto quanto na hipotenusa. Como é que vai ser? Vamos ver. Ó, x ao quadrado mais raiz de 7 ao quadrado é igual a x mais 1 ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado. Ó, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, o que é que eu vou fazer? X ao quadrado permanece x ao quadrado. Mais raiz quadrada de 7 ao quadrado, lembra? Cancela, cancela. Fica 7. Igual a x mais 1 ao quadrado. Nós aprendemos isso lá. Multiplicação, produto notável. Então, significa x mais 1 vezes x mais 1. Nós fizemos nesse instante. O primeiro multiplica com todos do segundo e assim vai. X vezes x fica x ao quadrado. Eu vou botar lá só o valor que eu tenho. Mais x vezes 1, 1x. Agora, 1. 1 vezes x, 1x. 1 vezes 1, 1. Logo, nós temos esses dois que são semelhantes. Então, fica igual x ao quadrado, 1x mais 1x, 2x mais 1. Pronto. Eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado mais 2x mais 1. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar os termos que tem x no primeiro membro. Então, olha como nós vamos fazer aqui. Eu agora tenho aqui uma equação de segundo grau, né? Mas ela vai nós vamos ver que nós não vamos resolver por uma equação de segundo grau. Então, fica assim, x ao quadrado. E esse x ao quadrado que tá aqui no segundo membro, vem para aqui negativo. Menos x ao quadrado. Mais 2x vem para cá, menos 2x. Igual a, tirei todos os x, né? Então, ficou 1. E o 7, que é positivo, menos 6, menos 7. Eu já dei o resultado. Então, ó, x ao quadrado menos x ao quadrado, cancela, 0. Ficou menos 2x igual a 1 menos 7, menos 6. Ou seja, eu tenho 1 e devo 7. Portanto, ainda fico devendo 6. Você pode fazer de duas maneiras. É o que vocês aprenderam lá. Multiplica tudo por menos 1, portanto, vai ficar
Menos com menos dá mais, 2x, igual, menos com menos dá mais 6. X é igual a 6, dividido por 2. X é igual a 3. Logo, se você colocar aqui, ó, 3 mais 1, 4, e aqui, 3. E aqui, raiz de 7. 3 ao quadrado mais raiz de 7 ao quadrado, que vai dar 7 mais 9 é igual a 16. E aqui, 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado, 16. Então, também é solução, ok? Bom, nós vamos ver agora problemas. Problemas que envolvam, que nós vamos resolver através do teorema de Pitágoras. Bom, gente, agora nós temos problemas. Nós vimos só os triângulos. Agora nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras a problemas. Vejam bem aqui. Um bambu é quebrado pelo vento a 4,8 metros de altura. Então, quando chegou aqui no 4,8, o bambu tombou. Então, esse pedaço aqui tem 4,8 metros. Ele tomba de modo que sua ponta toca ao chão, a 3,6 metros da base, ou seja, essa distância para aqui tem 3,6 metros. Aí, aqui vocês observaram que aqui formou um ângulo reto, ou seja, um triângulo retângulo. Vamos ver como é que nós vamos resolver. Então, ele quer saber, determine a altura desse bambu. Observe que ele não pediu, eu quero saber a medida desse pedaço aqui. Observe que ele não pediu a medida desse pedaço. Ele pediu a medida, a altura do bambu. Então, observe como nós vamos fazer. E x aqui é o quê? A hipotenusa. Essas medidas são os catetos. Então, ó, x ao quadrado é igual. Lembra que a gente aprendeu? Tanto faz eu botar primeiro a hipotenusa e depois os catetos ou vice-versa. Então, hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 4,8 ao quadrado dá 12,96. Mais 3,6 ao quadrado dá 23,04. Então, x ao quadrado é igual a 12,96 mais 23,04 é igual a 36. X, vamos trocar o expoente pelo radical. Mais ou menos raiz quadrada de 36. X é igual a mais ou menos 6. A raiz de 36 é 6. Mas nós não admitimos, não se admite valor negativo para medida. Então, x é igual a 6. 6 o quê? Metros. Mas o que é que ele pediu? Ele pediu a altura do bambu. Ora, se esse pedaço tem 4,8 e esse tem 6, então você tem assim, 4,8 mais 6. Se quiser colocar, ó, pessoal, 6 é inteiro, então eu quero transformar em decimal. Se eu botar vírgula antes do 6, fica 0,6, que é menor que 1. Então, 8, 4 mais 6, 10. Então, esse bambu, que é o que ele quer, o bambu tem 10,8 metros. Bom, aqui nós vamos mais outra situação, problema. Qual é a distância percorrida em linha reta por um avião do ponto A até o ponto B, quando ele alcança uma altura indicada na figura? Então, ó, ele saiu, decolou daqui do ponto A ao ponto B. Então, ele fez isso aqui. Quando ele atingiu o ponto B, com o solo, ele formou um ângulo reto. Então, nós temos aqui essa distância cateto, a altura também cateto,
falta ver que distância ele percorreu, que é a hipotenusa. Então, vamos fazer aqui, ó. X ao quadrado é igual a 0,5 ao quadrado mais 1,2 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 0,5 ao quadrado, 0,25. Ou seja, 0,5 vezes 0,5. Mais 1,2 ao quadrado dá 1,44. Então, x ao quadrado é igual a 0,25 mais 1,44 dá 1,69. Aqui nós vamos trocar expoente por radical. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1,69. X é igual a mais ou menos 1,3. Que não, o menos não favorece, então, x é igual a 1,3. O que, pessoal? Se essas distâncias estão em quilômetro, em quilômetro. Então, quando o avião decolou aqui e atingiu o ponto B, ele andou 1,3 quilômetros, ou 1 quilômetro e 300 metros. Ok? Por hoje é só. Bons estudos!